Essa semana atendi uma paciente com fibromialgia. Já atendi inúmeros casos e o relato dela traz uma coisa que eu sempre escuto quando o caso é esse. Normalmente são mulheres, é até interessante pensar, eu nunca atendi um homem com fibromialgia, né? Todas eram mulheres. Mas o relato que ela me traz é muito comum. Ela teve um diagnóstico e teve um diagnóstico de que era incurável e que não haveria o que ser feito. E o caminho dessas pessoas, dessas mulheres, sempre muito comum, já que a medicina tradicional diz que não há cura, então são tratadas com remédios para dor, com antidepressivos, com remédios para insônia, porque a fibromialgia, para quem não conhece, é um quadro de dor generalizado, aparece em vários locais. Essas dores às vezes migram pelo corpo, às vezes dói os braços, às vezes dói as costas, às vezes dói as pernas. Um desânimo generalizado, né? Uma falta de energia generalizada, depressão. A pessoa perde completamente toda e qualquer qualidade de vida que ela possa ter. E nisso ela deixa realmente de realizar as coisas da vida dela. Uma vida que não é bem uma vida, né? Não é um lugar bom de se estar. É interessante porque eu já atendi muitas mulheres e que com excelentes resultados na fibromialgia. É interessante também observar que não é a única causa, mas é muito ligada à culpa ou à desvalorização, né? Eu lembro do caso de uma paciente que ela, no regresso à causa, ela volta no momento da vida dela que ela caiu, se machucou e a mãe não deu importância. E ela ficou tão triste com aquilo e ela ficou paralisada. Com o reforço dessas emoções durante a vida, é como se o corpo dela paralisasse ela. É como se ela retornasse àquele momento. Um outro caso muito interessante também foi de uma paciente que ela sentia uma grande culpa em relação à morte da mãe dela. Ela sentia que podia ter feito mais ou que deveria ter feito mais e aquilo ficou nela. Racionalmente ela sabia que tinha feito todo o possível, mas o que a gente pensa e o que a gente sente nem sempre combina. E no caso dela havia esse conflito. Ela sentia aquela culpa muito grande e quando a gente fez a terapia de partes, até já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, existia uma parte dela que dizia que ela merecia passar por aquilo para ser punida pelo que ela tinha feito ou deixado de fazer. E é aí que a hipnose, nesse caso, entra, porque ela vai ressignificar aquela parte que se sente tão culpada e às vezes de eventos que fogem ao nosso controle, né? A morte dos nossos pais ou como eles vão deixar o mundo, ou às vezes culpa por outras coisas. Eu errei com meu ex-namorado, eu errei com meu pai, eu errei com meu irmão. E às vezes você fica carregando aquilo, aquela dor, e aquela dor se adapta no seu corpo e muitas vezes na forma da fibromialgia. Então, as causas psicossomáticas, elas são muito importantes nos quadros de fibromialgia, que inclusive é um diagnóstico interessante de ser observado, porque ele é feito por eliminação. Então, assim, não existe um exame que você faça e que detecte a fibromialgia. Não tem uma alteração no sangue, não tem uma alteração respiratória. Não tem nada que indique um quadro de fibromialgia. Esse diagnóstico é feito por eliminação, eliminando outras possíveis causas de dor crônica, né, artrites, artroses, enxaquecas, enfim, todos os quadros de dor possíveis, crônicos, né, e que podem ser diagnosticados por eliminação. Se aquela dor durou mais de 3 semanas, você é diagnosticado com fibromialgia. Então, é muito interessante observar isso e também é interessante observar como que
a resolução desses conflitos, muitas das vezes, tem um resultado excelente, com muita diminuição e alguns até mesmo a remissão, né? O desaparecimento das dores. Eu tenho um amigo que é hipnoterapeuta e quando eu o conheci no curso de hipnoterapia, quando eu fiz a minha formação. Eu não vou citar nomes, porque eu não tenho autorização para contar essa história, mas ele veio ser hipnoterapeuta porque a esposa dele passou por aquele processo, assim, ela tinha fibromialgia e ele se via sozinho no casamento dele, muito preocupado, e tentaram todos os tipos de tratamentos. E quando alguém falou da hipnose, e ele falou: Cíntia, eu levei, mas eu não acreditei que daria certo. Eu levei sem fé alguma. Ele falou: mas era um desespero tão grande que eu falei: vou levar. Ele falou assim: mas... E ele ainda falou: eu nunca acreditei nessas coisas, né? Sempre aquela coisa da hipnose ser uma coisa mística, o que não é. E ele hoje sabe disso também. Ele falou: não acreditava. Ele falou assim: mas para minha surpresa, minha esposa ficou bem. E aí isso me despertou, porque eu falei: aí tem alguma coisa. Então esse é o meu convite, né? Venha ver essa coisa, né? Às vezes aquilo que não tem solução, você encontra, né? Hoje a hipnose é considerada uma terapia alternativa. Eu falo que ela é uma terapia complementar, mas ela com certeza vale ser tentada, porque quadros de dor física, eles são muito limitantes, né? E se isso te limita, o que você seria capaz de fazer para se libertar disso? Então esse é o meu convite. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Hoje foi um vídeo um pouco mais sério, porque o assunto é sério, né? Mas se você gostou do conteúdo, compartilha. Talvez você conheça alguém com fibromialgia. Talvez seja você a própria a ter a fibromialgia. Deixa o seu comentário, deixa a sua história e dê uma chance para você. Eu acho que a gente tem sempre que buscar o melhor na nossa vida e com certeza a gente viver uma vida boa e livre de dor tem preço. É uma coisa que vai te dar condição de você viver a sua vida. Então, dá like no vídeo, faz meu canal crescer, compartilha, me segue no Instagram também, que tem os cortes lá. Vou gostar muito de te receber e eu espero que você tenha uma linda vida.